Vila Nova 2-1. O Tigrão venceu o Furacão nesta noite de sábado, encosta na liderança, fica empatado com seu rival Goiás e vence mais uma partida depois, né, da derrota fora de casa. Se recupera e vê um jogador já conhecido da torcida brilhar em campo. E eu não tô falando do Chapo não, eu tô falando do Guilherme Parede. Em compensação, o Furacão chega aí ao quarto jogo, né, sem vitória e vem numa decadência na temporada e problemas sérios que deixam o torcedor do Atlético bem preocupado. Claro, tivemos vários lances ali a serem questionados, uma possível expulsão, um pênalti que foi marcado pro Furacão e tudo que rolou na partida vamos analisar tintim por tintim, tanto para você torcedor do Vila, quanto para você também torcedor do Furacão, torcedor do Atlético Paranaense. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que são protagonistas dos seus jogos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E para ajudar o canal, eu tenho dois pedidos rápidos e fáceis para você. Primeiro, eu gostaria muito que você clicasse no botão Hypar, que tá aqui embaixo na descrição. É só arrastar ali pro lado, tem um botãozinho chamado Hypar. Esse botão ajuda a fortalecer o trabalho do canal, aumenta o engajamento e o alcance que o canal pode ter e ainda gamifica você na plataforma do YouTube. Clica lá que você vai ver, você vai receber notificações conforme você faz isso nos vídeos do canal. Existe uma gamificação muito legal para você se divertir. E além disso, se você quer participar de um grupo de membros onde tem notícias de futebol 24 horas por dia, tem informações precisas de classificação, transmissões, tem cartola, tem bolões e tudo mais, entre para o Gader Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube, é apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você ajuda o canal a continuar se mantendo e continuar trazendo os conteúdos e ainda entra nesse grupo de membros e tem todos os benefícios que o Gader Futebol Clube oferece. Beleza, então sem mais delongas, escalações estão aqui na tela e eu vou começar falando do Furacão porque eu tenho um pedido de desculpas, tá? Para você, torcedor do Atlético Paranaense. Quem acompanha aqui o canal, vê as análises, sabe que aqui nessa tela aparecem os dois escudos, né, dos dois clubes que eu estou analisando. No caso, o time visitante e o time da casa. Só que vocês estão vendo que só tá aparecendo do Vila. E eu juro, não é zoeira, não foi brincadeira, não foi de propósito. O escudo que eu coloquei do Atlético Paranaense ali corrompeu. E foi assim o único escudo de todos os 20 times da Série B que acabaram corrompendo ali. Inclusive da Série A, que os escudos estão salvos ali. E cara, basicamente, vamos combinar, isso foi uma rima poética, entre aspas, com o que tá acontecendo com o Furacão. O ano passado fez uma campanha na série A que era oscilante, mas nem era tão problemática, só que começou a cair ao ponto do time invocar marketing de falar sobre o capiroto. E eu sei que existe uma máxima aí, né, da torcida do Furacão, mas nunca é bom fazer zoeira ou qualquer coisa que seja com isso aí. Se você acredita ou não, né, fica a seu critério. O que aconteceu é que de lá pra cá, o Atlético Paranaense foi rebaixado, o Atlético Paranaense não chegou nem na final do campeonato estadual. No jogo da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, no último jogo, né, contra o Brusque, ele conseguiu um mero empate contra a modesta equipe do Brusque, né, que até tava um dia desse aqui na Série B, mas hoje tem um time bem mais abaixo do que tinha, e mesmo assim segurou um empate contra o Furacão, e vem de derrotas que causaram até a demissão de seu técnico. Vindo de um resultado negativo, um empate contra a Chapecoense, que eu não vou considerar como um empate positivo, visto que era em casa e ele só conseguiu esse empate com um pênalti no final do jogo, sendo que chegou a perder um outro pênalti, não é? Vindo com o João Correa como o interino ali à frente, o Atlético Paranaense entrou em campo com algumas peças que até fizeram bons jogos e que tem sido até um certo respaldo pro torcedor do Furacão, como o atacante Luiz Fernando, que já passou aqui no futebol goiano pelo Atlético Goianiense, o Juliano, que era meia do Santos e agora hoje joga no Atlético Paranaense e fez um bom jogo até contra o
Chapecoense, apesar de ter perdido um pênalti, né? E veio também com uns jogadores de lateral que eu gosto bastante, que é o Esquivel. O Esquivel é um bom lateral, um jogador que apoia bastante. E nessa formação, ele veio para enfrentar um Vila que, apesar de perder para o Remo na rodada passada, fora de casa, o Vila vem em um ótimo momento. Campeão estadual e, claro, começou muito bem a Série B, começando ali com, apesar do primeiro resultado ser ruim contra o Curitiba, mostra-se uma defesa muito sólida, tem um retorno de um jogador muito querido pela torcida do Tigrão, que é o Guilherme Parede, que saiu nesse jogo como titular. Ele que havia sofrido uma lesão no LCA, né, no ligamento cruzado do joelho, quando jogava pelo Kashima Reysol. Cara, ele volta e volta como titular, né, a campo, entrando ali pelo lado esquerdo, e o Vila ainda traz na frente o Júnior Todinho, o Poveda, né, como atacante central, e no meio ele veio com o Dodô e com o Igor Henrique, começando como volante ali, né, um meia articulador. Só que o Igor Henrique não ficou muito tempo. O jogo começou e nos primeiríssimos minutos ele já sentiu uma lesão na coxa e acabou sendo substituído para a entrada do Mitkov, que, cara, é um jogador volante de marcação, fixo no meio de campo e que dá sustentação defensiva. E nesse primeiro tempo, se tem uma coisa que a gente pode falar do Vila, é que ele foi um time absolutamente sólido, tanto na defesa quanto no ataque. O Vila tem uma característica muito positiva na Série B, que é um ótimo jogo aéreo, tanto na defesa quanto no ataque. E nesse jogo ficou muito evidente que é um problema defensivo do Furacão. Em boas jogadas que o Vila fazia, sempre que a bola era alçada na área, geralmente os jogadores do Vila levavam vantagem. Não foram muitas, mas foram suficientes para que, por exemplo, em um cruzamento feito pelo Guilherme Parede do lado direito, o Bernardo Chapo conseguir cabecear absolutamente livre de marcação, quase na pequena área, no canto direito do Mikael, fazendo 1-0 pro Vila com pouquíssimos minutos de jogo. O Vila tinha uma saída veloz, até mesmo usando o próprio Guilherme Parede, mas também, principalmente o Dodô e o Júnior Todinho, que mesmo não fazendo um grande jogo, levava a marcação do adversário com ele e abria espaços pro Dodô, pro Poveda poder articular, se movimentar. E depois do gol do Vila, o gol que fez 1-0 de cabeça, o Vila ainda teve um segundo gol com uma outra jogada aérea, onde o Poveda fez uma parede, e aí quem finalizou foi novamente o Bernardo Chapo, uma finalização muito boa ali, inclusive, né, para um zagueiro, finalizou quase como um centroavante, mas o Poveda, quando faz a parede ali, quando ele recebe a bola, ele estava impedido, e o gol acabou sendo anulado, corretamente anulado, diga-se de passagem, mas esse 1-0 não persistiu muito, porque o Vila seguiu sendo melhor na partida, seguiu pressionando o adversário, e numa jogada de escanteio curto, que normalmente, né, as pessoas criticam bastante, o Vila toca pra direita, o Guilherme Parede faz um cruzamento absurdo nas costas da defesa do Furacão, que estava saindo pra formar a linha de impedimento, e aí o jogador do Vila livre cabeceia, e aí o goleirão faz uma ótima defesa, mas na sequência o Poveda empurra pras redes, Poveda que já foi jogador do Furacão, e faz a lei do ex, empurrando pras redes e marcando o 2-0 para o Vila Nova no primeiro tempo. Já era pra estar 3 se o gol, né, do Chapo, o segundo gol, não fosse anulado. E o Vila ainda teve a chance de fazer um possível 4º gol, que seria o terceiro, né, a ser válido. Numa saída rápida, num lançamento para o Poveda, ele avança pelo lado esquerdo e finaliza na rede pelo lado de fora. A bola passa perto ali da trave, né, que poderia ter sido um 3-0 no primeiro tempo. E o Furacão, cadê? As saídas do Furacão eram exclusivamente pela esquerda, com o Esquivel e o próprio Luiz Fernando, que estavam fazendo, né, uma parceria nas jogadas por ali. Em uma delas teve um toque para o meio da área, uma finalização do Allan Kardec, sim, aquele Allan Kardec que já rodou o Brasil inteiro e hoje joga pelo Furacão. E aí o Allan Kardec finalizou, mas para boa defesa, aliás, foi até para fora, né, se não me engano, a bola, não lembro se foi defesa ou foi para fora, mas foi o único lance perigoso do Furacão no primeiro tempo.
o time estava muito preso na marcação do Villa. O Villa subia suas linhas, evitava com que o Furacão tivesse facilidade de sair jogando e pressionava o adversário ao ponto de causar o erro. E aí o Villa buscava se aproveitar disso. Do lado do Furacão faltava esse ímpeto na marcação. O Villa tinha muitos espaços, conseguia tocar a bola com uma certa facilidade. Em resumo, no primeiro tempo, o domínio do Villa foi total. Tanto é que até o João Correa fez uma mudança ainda no primeiro tempo, depois do segundo gol anulado, né, pra tentar organizar e dar mais força ofensiva pro time, colocando o Zapelli, né, no time, tirando ali o Abraão, colocando o Zapelli e tirando aquela linha de zaga ali atrás. E aí, no segundo tempo, logo de saída, o Villa teve uma chance clara com o Poveda. A bola é defendida pelo Mikael e ainda bate na trave, e que poderia ter sido o terceiro gol do Villa logo na saída do jogo, assim. E o Villa dominando 2-0 ali, né, no comecinho do segundo tempo ainda. O Furacão fez diversas mudanças, né, teve algumas entradas legais, como por exemplo a entrada do Isaac, né, o Isaac entrou no lugar do Tevez e entrou muito bem no jogo, fez algumas jogadas, tentou, né, articular ali no meio, tentou correr pelas pontas, um jogador muito participativo. E o Atlético, depois do susto, né, no início do segundo tempo, teve mais a bola, teve como controlar um pouco mais, porque o Villa recuou bastante e deixou com que o Atlético trabalhasse mais a bola no campo ofensivo. Mas as chances foram muito poucas. O Atlético Paranaense não conseguia finalizar com precisão no rumo do gol. Quando fazia era fraco. Quando tentava o cruzamento, a zaga do Villa geralmente levava a melhor e tinha um controle defensivo. Por mais que tivesse recuado demais, o Villa estava controlando ali, né, a partida. Mas depois houveram umas mudanças defensivas que levaram o Villa praticamente para um 5-4-1 e deixaram o time muito defensivo, muito recuado. E nessa de ficar muito recuado, a bola pererecando na área do Vila Nova, acabou que numa jogada do Luiz Fernando, uma boa jogada inclusive logo na entrada da área ali, ele corta o próprio Bernardo Chapo, que já tinha feito um gol na partida, e é tocado e cai no chão. Esse toque foi o suficiente para o juiz ir ao VAR, analisar e marcar o pênalti. E eu vou dar a minha humilde opinião sobre isso. E foi pênalti, gente. Isso aí é pênalti, tá? O Chapo toca o Luiz Fernando, o que acaba derrubando, o que acaba causando uma falta aqui dentro da área, é pênalti. Não tem muito o que se discutir, né? Não é um lance polêmico. Foi um pênalti simples. Não é falta pra cartão, não é uma falta gritante. Só uma falta dentro da área, pênalti, que foi bem mal cobrado, vamos combinar, né? Se não me engano foi até o Zapelli, né, que cobrou o pênalti, mas ela foi muito mal cobrada. Baixa, relativamente fraca. A sorte é que a bola ainda passou por baixo do House, que havia pulado corretamente pro canto, mas passou por baixo do corpo dele. E aí entrou, diminuindo para 2-1, o que colocava um placar perigosíssimo pro Villa. O Atlético Paranaense já tinha empatado o seu último jogo nos últimos minutos e obviamente ia correr atrás disso de novo. Mas o Villa estava até que relativamente bem, né, estruturado na defesa. Fechou muitos espaços, dificultou muito as finalizações do Furacão, e o próprio Furacão também foi perdendo o ímpeto, foi ficando cansado, que era natural. E com o passar do tempo, foi chegando-se até o final do jogo, ainda teve, né, algumas chegadas perigosas, uma finalização numa saída errada do Villa, se não me engano foi até do Isaac, onde ele finaliza mais ou menos no meio do gol, o House faz uma boa defesa. Por que eu me lembro foi só. O Poveda teve uma chegada legal pelo lado esquerdo, que finalizou perigoso ali, né? Mas a bola nem chegou a sair muito perto ali, mas foi uma chegada perigosa. E foi isso. Villa controlou o jogo, 2-1, venceu. E eu preciso falar de um último lance aqui antes de passar a classificação, que eu sei que vai ter torcedor comentando, que é sobre o gesto obsceno do William Formiga. Ele discutiu com o Chapo, se não me engano foi o Chapo que ele estava discutindo. E aí, o Chapo que participou de tudo, né, no jogo, é o protagonista da partida. E nisso ele fez um gesto obsceno pro seu colega de trabalho, né, seu colega ali de time. O juiz aguardou o VAR tomar sua decisão e o VAR não acusou nada, mandou o jogo seguir. E o torcedor do Furacão pode achar que foi um erro, pode achar que o juiz deveria ter expulso, né? Deveria ter expulsado o Formiga pelo gesto obsceno. Mas, na regra da IFAB, né, a instituição que gere o futebol no que diz respeito às regras do esporte, na regra 12, parágrafo 17, se não me engano, o parágrafo é 17, tá? Ele fala sobre alguns motivos para expulsão. E um deles fala sobre linguagens excessivas, linguagens ofensivas, mas nenhum momento da regra cita gestos obscenos de forma clara e direta. E também tem que se ver muito o contexto da situação. Era uma discussão entre dois jogadores do mesmo time e não houve uma ofensa declarada por nenhum dos jogadores.
Claro, o jogador do Vila não ia falar que se sentiu ofendido pelo seu colega, até porque ele ia ser expulso se ele falasse isso. E nem o contexto geral dos jogadores em campo, da torcida, ninguém se sentiu ofendido, porque todo mundo entendeu que a reclamação era entre eles. Era uma briga entre os jogadores do mesmo time. Nesse caso, não pode realizar a expulsão, porque não há justificativa na regra que mande que ele expulse. Se o jogador do Vila tivesse ofendido alguém diretamente, como uma torcida ou o adversário, mas não foi o caso, visto que foi um gesto obsceno isolado, feito em direção a um jogador do próprio time, que não se ofendeu. Óbvio, não ia falar que se ofendeu, né, pra não prejudicar o próprio time, mas deixou muito claro que a discussão foi entre eles e já estava resolvida. Sendo assim, não há motivo para expulsão, o VAR foi correto, tá? O Vila vence e vai a 16 pontos, né, chega ali, encosta no Goiás, e o Atlético Paranaense permanece com seus 10 pontos, já na parte de baixo da tabela. E o seu torcedor fica mordido, porque é um time que investe muito, é um time que tem uma camisa pesadíssima, que se tornou um dos grandes do futebol brasileiro, e hoje amarga um meio de tabela da Série B, que pro torcedor é muito injusto, mas talvez esteja apenas colhendo frutos de um trabalho que está sendo feito de maneira bem questionável diante do seu torcedor. E cabe, obviamente, à torcida criticar, reclamar, protestar e cobrar da diretoria, do Petralha, do time, para ter mais brilho como deveria. E pro torcedor do Vila, é só comemorar um momento muito positivo do Tigrão no topo da tabela. Só não tá lá em cima por critérios de desempate com seu maior rival. Mas, cara, você concorda com o que eu analisei? Concorda aí com o que aconteceu? Gostou da apresentação do Vila? Gostou da apresentação do Atlético mesmo com a derrota? O que você tá achando da boa campanha do Tigrão? Você, torcedor do Furacão, o que você tá achando aí do momento complicado do Atlético Paranaense? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, eu quero saber, leio e respondo todas. Peço que deixe a opinião com educação, com respeito, vou responder todo mundo. A análise continua com seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores, tanto de Vila quanto de Atlético e de outros clubes, recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar para ajudar aqui o canal no engajamento e no fortalecimento do trabalho e se torne um membro. A partir de R$ 1,99 você recebe todos os benefícios do Gather Futebol Clube e ainda ajuda o canal a continuar funcionando e soltando esses conteúdos que vocês assistem aqui. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.